Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Agora, terça-feira, né? 10/3, 8h34, dando sequência aí nos nossos trades de hoje, né? Então, nós vamos para mais um dia de operação. Com a graça de Deus, será um dia positivo. No dia de ontem, decorrente de algumas outras questões, eu não operei pela plataforma aqui no meu desktop, operei pelo telefone. Acabou que as minhas operações no dólar tiveram uma leitura muito boa, mas demoraram a andar. Então eu acabei zerando no preço, seriam mais de 20 pontos ali pegos tranquilamente. Já no índice, a minha leitura foi completamente errônea, o que acabou me acarretando um pequeno loss. Bom, já vamos preparando a playlist do dia, né? Bom, aquela análise sorrateira de índice dólar, né? Bom, ontem, apesar do índice ter aberto em gap de baixa e ter ficado, entre aspas, lateral, porque a movimentação de pontos foi sim relevante, mas a gente vê que isso aqui foi uma pequena lateralidade, um canal de alta, né? Que veio se romper depois. Ele sim voltou a buscar as máximas. E rompendo fechou quase na máxima, né? Demarcação bem básica, topos e fundos. A gente trabalhou aqui bem numa região buscando baixa
até ali por volta das 11h10 da manhã, onde ele tomou um pouco mais de tendência buscando ajuste, tentou o primeiro rompimento, falhou, voltou a trabalhar um pouco abaixo, testando essa nossa região de suporte em 108,200, novamente buscou o ajuste, rompeu, fez um movimento de pullback e novamente um rompimento forte com volume às 16h10 da tarde do dia de ontem. Pequena pausa técnica. Diminuindo a entrada de luz. Agora, 8h39. Fala aí, cara, como é que você tá, pessoal? Como é que vocês estão? Como tem sido os seus trades aí no dia a dia? Bom, aqui no diário o índice tenta dar uma recuperada, né? Ele tá aqui buscando essa nossa média de 34 períodos, o que pode ainda assim configurar um movimento de baixo, ou seja, a gente pode ter um pullback nessa região e principalmente depois desse rompimento desse último fundo aí, entrar uma venda mais forte, então vale a pena ficar de olho. Bom, o dólar trabalhou no dia de ontem bastante técnico, né? Ele fechou esse gap que a gente tinha em aberto. Ele trabalhou iniciando o dia abrindo na região do ajuste do dia anterior, veio na baixa até romper o nosso ajuste para baixo, não conseguiu retestar, não conseguiu encontrar forças novamente para voltar para cima do ajuste ou para baixo, ou perdão, ou para cima da nossa VWAP, e por isso se consolidou a tendência do dia inteiro. Bom, a gente vê que esse nosso suporte aqui, ele segurou bastante o dólar no dia de ontem, bem como essa região de 5,229 serviu como uma ótima resistência para o dólar. Bom, ontem foi um dia que o macro fez bastante preço, né? Teve bastante relevância, principalmente depois da pequena eu não diria, né? Mas da correção do petróleo também, né? E agora vale a pena que nós fiquemos de olho ali no macro para podermos ter uma noção de qual será o nosso guia de hoje, o nosso edge para as operações, se seremos mais compradores ou mais vendedores no geral. A barra final do dia foi uma barra bastante forte, fechou quase na mínima, né? E rompendo aí as nossas médias para baixo, buscando a região do ajuste do dia anterior.
подвал. Красный свет через щель. Знают по шепоту, кто здесь E agora fazendo aquela nossa análise macro bacana. грязный подвал. Bom, índices futuros, né? A gente vê aqui majoritariamente tudo positivo, com exceção aqui do US 30, US 500, US Tech 100, Russell 2000, gastando todo o meu inglês aqui, S&P 500 VIX. Bom, aqui no geral a gente vê os índices americanos embaixo, o mais relevante para a gente é o S&P 500, porque geralmente quando o S&P ele está negativo, então geralmente o dólar tende a assumir uma posição mais altista, tá? Mas aqui ele está a 0,05 positivo, perdão, negativo, o que não afeta tanto porque ainda não ditou o edge do dia. Na Europa nós temos os índices majoritariamente em alta e uma alta bem forte, enquanto com exceção do Russell 2000, a gente vai ter os demais índices americanos e também o Micro Russell 2000 em números um pouco mais neutros, podemos dizer assim. Bom, aqui na nossa cotação de mercado, euro-dólar a 0,6, libra contra dólar a 0,17 e dólar contra ien a 0,1. As principais moedas aí da nossa cesta. Bom, nas commodities, lembrando, hoje é dia 10/3, tá? Bom, das principais commodities a gente tem ouros ainda positivando bastante, prata ainda mais, cobre e platina positivo. Já o petróleo Brent arrefece 7,82%. Então vale ficar de olho no pré-market, tanto de Petrobras quanto do EWZ, para a gente dar uma olhada, né? Bom, o WTI, que é o nosso West Texas Intermediate, recua a 6,47%. Brent está a 9,138 nesse exato momento, enquanto o WTI a 88,77. Metais positivando, combustíveis negativos, né? Apesar de toda essa alta aí. Bom, nós temos no calendário econômico para hoje bem poucas coisas, né? De mais relevante, às 11 horas, com as vendas de casas usadas, né? Temos também o índice Redbook, vendas de casas usadas mensal, perspectiva energética de curto prazo, leilão de notas do Tesouro a 3 anos e o estoque de petróleo bruto semanal API. Bom, e dando aquela olhada na nossa segunda commodity mais importante ali, que é o minério de ferro a 0,26% positivo em Dalian. Bom, pessoal, dito isso, aquela pequena pausa e já voltamos para o leilão do à vista. Valeu! Senhoras e senhores, voltamos
Aproveitando o nosso pré-market, vamos fazer um pequeno devocional no dia de hoje. Eclesiastes 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas que o princípio delas. No mercado, muitas das vezes, a nossa ansiedade pelo início de uma operação fala mais alto do que a paciência de esperar o momento certo. Então, nós deixamos o coração agir. A nossa mente quer antecipar, mas a nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos concede, ela ensina que o valor está no resultado construído com disciplina. Um trader impaciente entra antes do sinal. Um trader disciplinado irá esperar a confirmação. A pressa irá gerar erros. A paciência preservará o nosso capital. Assim como na fé, o processo importa mais do que a emoção do momento. Nem toda vela precisa ser operado, nem todo sinal precisa ser boletado. Nem todo movimento precisa da nossa atenção. Há dias em que a nossa melhor decisão será não fazer nada, apenas ficar olhando. A verdadeira força no trade não está em operar mais, mas em quem opera melhor. Então vale pensar na reflexão para o dia de hoje. Antes de abrir o gráfico, hoje, pergunte a si mesmo: eu estou buscando oportunidades ou eu estou buscando ações? Eu estou buscando uma confirmação de mim mesmo. A nossa oração para hoje é: Senhor, dá-me domínio para esperar o momento certo, me livra da ansiedade de operar por impulso. Que as minhas decisões sejam guiadas pela tua sabedoria e não pela minha emoção. Eu confio em ti e eu te entrego o meu dia. Conduz, ó Pai, a minha vida. Me ajuda a confiar no processo e a agir com disciplina. Teu é o reino, o poder, a glória e a majestade por todos os dias. Amém. Bom, e vamos de pré-market, senhoras e senhores. Dólar querendo abrir lá no 150 e já foi lá para o 125. Bom, as forças estão ali bastante divididas, né? Majoritariamente a pressão está compradora no 134 do dólar, no caso. 1 minuto e 42, 37 segundos agora, no caso, né? E o leilão do dólar continua subindo um pouco mais. Já variou ali bastante e já está quase voltando para o preço inicial do dia, que foi no 150. Agora é 144,5. Leilão do dólar já esticou bastante. Agora o dólar na região de 5,20, né? Leilão do dólar bastante bagunçado, esticando bastante, ainda não indicando a direção para o mercado. No dia de hoje, até o momento, eu penso em operar mais do lado vendedor no dólar, levando em consideração mais o macro, mas nada que o fluxo local não mude a nossa opinião. Bom, o leilão do dólar está rabiscando bastante. Então, por esse motivo, eu vou esperar o dólar abrir, não vou tomar nenhuma posição ainda na pré-abertura.
Eu vou dar uma olhada enquanto isso no nosso índice futuro. Bora! Hora do show, porra! As baladas. As baladas. Bom, primeiro movimento do dia, tem que ter uma venda no índice na perda da região da mínima, mas o fluxo do índice ainda está se movimentando com muita amplitude. Que isso, velho? Ó, Sua batida! bom, pessoal, depois desse pequeno incidente que houve, o pulo, né, da minha ordem de stop loss, eu não pretendo mais voltar a operar índice por hoje. E a gente pode ver aí que realmente o índice veio vendedor bem forte aí. Rompendo a região do 5 bola, eu acredito que ele ainda vai buscar, né, essa nossa região do 182,693. Agora ele busca na região do ajuste. Bom, enquanto isso, vou dar uma pequena pausa, já que estamos aqui sem operações, mas realmente foi uma compra muito boa na região de fundo, visto que no 79,5 a Telit tinha enfiado mais de 2.000 lotes e o mercado absorveu forte ali. E agora o dólar já caminhou ali entre a mínima e a máxima atual do dia, 14 pontinhos. Bom, pessoal, voltamos aí. Enquanto isso, nós aguardamos para ver uma possível entrada nesse dólar aí. Bom, a entrada melhorzinha era uma compra que eu gostaria de ter feito ali na região de fundos, que não rolou. O dólar sentiu essa resistência aqui no 204. Ele tá vindo forte testar a nossa TWAP aí. UBS segue sendo o maior comprador, BTG o maior vendedor.
Bom, índice para o meu estilo operacional não tá rolando. A volatilidade fica muito lá, muito cá. Ainda assim, uma direção totalmente definida dentro do range que eu gosto de operar. Então, por enquanto, eu acho que eu vou dar uma pausada em operar índice. Mas eu sigo aqui de olho no nosso querido dólar. Bom, e o UBS ainda tentando chamar alguns parceiros ali para compra, mas ninguém relevante no book. Ela defendeu bastante o 96,5, então vale a pena ficar de olho nessa região. Creio que vale a pena tentar uma tomada nessa região. As baladas. Não vou me arriscar para muito além da two-up. R$97 também bastante venda se renovando, né? Então ele chegou batendo. XP também batendo, mas está sendo absorvido ali na região do 96. Bastante fluxo vendedor ainda. Renovando compras a 96, tomaram 95,5, 95. Entrando um pouco mais de compra agora, vindo com a XP. Warren, ideal. XP bateu um pouco, agora 94,5 no dólar, 95. Bom, a gente já vê que essa é uma região de bastante defesa ali, então vale a pena ficar de olho e operarmos com paciência. CM Capital vindo aí para tomada também juntamente com a UBS, tomando um pouco mais. Bom, ainda muita resistência na região do 98,5 que está renovando bastante venda. 9,9 agora. A 200 eu já devo proteger. Bom, o fluxo voltou e me tirou do trade. Cara, tava na demo, velho. As baladas. Um pequeno erro operacional, tava na conta demo a hora que eu fiz a boleta.
Mas eu vou reentrar nessa operação, vejo que ela ainda tem bastante edge para crescer aí. Eu vou deixar ela correndo até atingir o meu alvo. As baladas. Bom, eu preferi sair dessa operação, entrou um fluxo um pouco mais vendedor ali agora. Bom, vou insistir novamente na tomada ali do 96,5. As baladas. UBS XP chamando parceria ali. Genial tentou bater, mas já foi absorvida. Fluxo ficando mais rápido. Telet também vindo junto com o Santander e a UBS que está diminuindo um pouco.
XP batendo mais um pouquinho, mas está sendo absorvida. Compradores demonstrando bastante interesse na região do 94, 95. BTG chamando mais gente para batida, fez preço até o 93, mas já subiu. Bom, a gente vê que o fluxo, por mais que não tenha grandes players puxando momentaneamente, o fluxo ainda é comprador. Bom, se essa vela fechar na região do 9999,5, isso vai ser um excelente indicativo do caminho desse trade. Bom, a vela bastante indecisa. Santander bateu 1000 e foi absorvido até o 94,5. Nosso saldo de agressão do dia está virando. Santander chamou parceria, mas ninguém veio. Agora uma pequena tomada da Tullet levou nosso preço até 96. E já veio a Ágora tomando junto. Então vamos para cima. Vindo a UBS também com uma pequena tomada ainda, quero mais fluxo, quero mais volume nessa região aí do 200. Principalmente acima de 202,5 ali vai ser importante. UBS vindo forte ali na nossa tomada. Essa operação eu já vou protegê-la porque o fluxo não deve deixar voltar, principalmente depois desse volume todo que entrou. Meu alvo são 15 pontos e segue o trade. Um rompimento acima do 4 ali e se mantendo, né? Fechando acima dessa região de suporte vai ser maravilhoso. Então vamos ficar de olho e conduzindo esse trade com a máxima eficiência possível. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de um volume forte na tomada ali. Apesar do nosso volume ter vindo, houve sim uma batida na região do 5. UBS vindo mais uma vez para a tomada, 4, 5, 5,5 agora, rompendo a região do 7, ganha ainda mais força a nossa alta. UBS vindo para a tomada de 1179, eu quero o 7 agora. Vamos para cima desse 7 aí, vamos ver a tomada.
Mercado aumentando a sua volatilidade consideravelmente. Eu ainda quero uma tomada acima dessa região do 7 ali, ou que os vendedores saiam correndo, que vai ser maravilhoso também. E eu vou conduzir esse trade com o máximo de eficiência possível que eu puder. 7 é nosso, comprador com o ideal tomando. Agora 8,5. Fora do chão, porra! É tudo nosso, vamos pra cima, vamos pra cima. Eu quero 11, eu quero 11,5, 11,5. É 10, é tudo nosso, vamos pra tomada. 11 pontos e meio já a nossa operação andando. Brigando ali na região do 9. 10 comprador, eu quero 11,5, 11,5. Nove virando um pouco mais vendedor agora. Eu quero uma tomada forte até a região do 11,5. Atenção, atenção. 13 pontos já de gain. Quero que os compradores não desanimem nesse momento. 10,5 nosso. 11, eu quero 11,5, 11,5. Alguém me paga 11,5. 11,5, 11,5, 11,5. Vamos, vamos, vamos. $11,5 já buscou, mas ainda ninguém agrediu o nosso preço. 150 na ordem do book. Ninguém agride, ninguém agride. 100 centésimo quarto na fila do book. Eu quero uma agressão até o 12. Uma tomada até o 12. Eu quero 12. Tchau do 10. Valeu. Vai, DJ. Bom, pessoal, o resultado momentâneo do nosso dia e o que eu tenho a dizer é, a gente nunca sabe qual é a nossa operação. Leia o fluxo, acredite com calma e vamos para cima. Bom, por enquanto eu não pretendo fazer mais nada no dólar. É claro que se eu tivesse mais contratos, eu buscaria carregar ainda mais. Foi uma operação 3-1 muito tranquila. E o que eu disse, a nossa operação demorou a andar, mas quando veio, andou perfeitamente. Foi uma tomada muito boa da região de preço lá na TWAP. E a condução de toda essa operação está gravada aí para vocês. Bom, pessoal, vocês estão vendo realmente a minha reação aí. Isso é a Trader Life de verdade. É por isso que a ideia do canal é de trader a big player e não de zero a trader, porque eu já tenho uma experiência razoável com mercados financeiros e pelo que eu já tenho visto e acompanhado da volatilidade do dólar, o dólar para um swing trade, né, que a gente vai chamar de uma operação mais longa que a gente carrega, ele está muito bom dentro dessa nova volatilidade desse mês, principalmente devido à guerra. O índice também favorece bastante operações no estilo swing trade, porém um stop mais longo também. Então, para quem não tem tanto capital assim para poder segurar uma operação longa, lembrando que sim, pode voltar na sua cara, por mais que você esteja certo, como eu estava certo, na venda daquele índice voltou na minha cara, pulou a minha ordem de stop. Foi coisa de segundo, a gente pode ver aqui que não deu nem tempo, o que é um absurdo, mas o stop está aí justamente para isso. Então, segue o trade, 15 pontinhos no dólar, zeramos quase na máxima, né? Nós encerramos essa operação no 11,5. O dólar reagiu à região do 13, que foi o topo. E tá aí. Bom,
Máxima exposição negativa, 4 pontos. Então, sim, deu calor essa operação desde a entrada dela. Mas, como eu já havia visto na região do 9,6, os compradores tinham bastante interesse, os vendedores tentaram jogar o preço para baixo e não conseguiram. Sim, eu poderia ter comprado melhor, poderia ter tido mais paciência, mas ali eu foi um risco calculado, por isso eu inclusive aumentei, né, aumentei no caso o meu lucro potencial, fazendo uma operação de 3 para 1 e seguindo o gerenciamento de trade à risca. Bom, pessoal, eu acredito que eu já vou encerrar aqui por hoje. O dia não está muito legal, ultimamente o leilão de ações ele não tem pagado muito, tem tido muito mais volatilidade do que direcionalidade, então eu vou encerrando por aqui. Esse foi o nosso dia de hoje, nossa operação de hoje. Na semana estou R$ 35 positivo, essas foram as operações de ontem aqui, dólar 0 a 0, só um índice que me deu uma prejudicada legal, principalmente nessa operação aqui que eu quis dar uma esticada na goma, como se diz, e não rolou legal. Bom, vamos seguindo o nosso gerenciamento de risco. Por enquanto, eu acredito que eu vou dar uma acessada no índice, a não ser que eu veja uma ótima chance de operações de swing, mas vão ter que ser entradas extremamente técnicas. O índice agora segue numa tendência mais de alta. Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fiquem com Deus e segue o trade.